Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesse vídeo falaremos então sobre os movimentos migratórios, os principais fluxos migratórios do mundo. Vamos ver então sobre isso? Vamos lá. Olha só, então vamos entender aqui por meio de algumas perguntas. Vocês estão acompanhando, ou você está acompanhando aí, os principais, ou atuais fluxos migratórios no mundo? Como, por exemplo, a questão lá na guerra na Ucrânia, em que muitas pessoas estão sendo refugiadas de guerra, estão migrando da Ucrânia e indo em direção a outros países vizinhos, ou então até mesmo aqui ao Brasil. Então, por que isso, Então, o que motiva essas pessoas a migrarem? E também, por que as pessoas não conseguem entrar legalmente em alguns países, Sabemos que tem regras aí que a gente tem que citar aí, como por exemplo os Estados Unidos ou a Europa, Tem regras de documentação e assim por diante. Muito bem, então vamos entender então que movimentos migratórios são um fluxo de pessoas que se deslocam de regiões geralmente com dificuldades, como guerras, como por exemplo menores situações de trabalho, menores condições aí de segurança, etc. E vão morar em outras localidades, ok? No caso é para fixar residência, para morar. Então, de modo geral, migração é isso. Mas ela se diferencia em dois tipos. Vamos lá, para a primeira aqui. A emigração. A emigração é quando a pessoa sai do seu país de origem e vai em direção ao outro. Então, presta atenção na palavra, saída. Então, ela se desloca de um lugar e vai em direção ao outro, em outro país. Ok? Então, do ponto de vista de quem ficou naquele país dizendo assim, essa pessoa que saiu está sendo um emigrante. Agora, a questão da imigração, que é o segundo tipo de classificação, é quando a pessoa sai do seu país de origem e entra em outro país. Então, do ponto de vista de quem está naquele país em que aquela pessoa entrou, para ela, essa pessoa que entrou é um imigrante, ok? Então, vou dar um exemplo. A pessoa que sai da Venezuela e entra no Brasil. Então, do ponto de vista do brasileiro, essa pessoa está sendo um imigrante, ok? Muito bem. Vamos entender também que existem tipos de imigrações diferentes, como a legalizada e a ilegal. A legalizada, o próprio nome já diz, a pessoa já vai lá com a documentação tudo ok, de acordo com as regras daquele país, ok? Então, muitas pessoas saem do Brasil com documentação em dia, com emprego em vista, com todas as coisas em dia ali que o governo do país lá pede. Resultado, vão e moram nos Estados Unidos de forma legalizada. Já as pessoas que vão de forma ilegal, como por exemplo, mexicanos saem do México e vão em direção aos Estados Unidos tentar melhorar o seu padrão de vida, E muitas vezes são pegas e deportadas do seu país, para ir em direção, tentando entrar nos Estados Unidos, são deportadas mesmo no aeroporto, Ou então na fronteira ali. Assim como também, dentro do próprio Estados Unidos, são também deportadas. Deportada é quando a pessoa é mandada de volta para o seu país. E se tentar voltar, é um reincidente e ela é presa muitas vezes, Por questões de regras dos Estados Unidos, por exemplo. Então, as pessoas nessa situação não desfrutam dos mesmos direitos que as pessoas em outra situação legalizada, ok? Inclusive, as pessoas que estão lá dentro, elas têm direitos que os outros imigrantes ilegais não têm. Bom, aqui no caso da situação do México, tem um muro que divide os dois países em alguns trechos. Então, nesses lugares é mais difícil ultrapassar. Aí, em regiões que não tem isso daí, eles tentam entrar pelo deserto, tentam entrar por divisa questão de rios, e acabam alguns morrendo no meio do caminho, ou então são pegos pela polícia, de fronteira. Ou então, são até roubados pelos atravessadores, os chamados coiotes também, ok? Então, sofrem muitas penalidades. Mesmo assim, cerca de 27% dos imigrantes que entram nos Estados Unidos, 27% são de mexicanos. E desses 27%, uma boa parte, 45%, são ilegais. Então, sofrem com falta de direitos dentro daquele país, assim como também podem ser deportados a qualquer momento, ok? Então, exemplo aqui dessa manchete de jornal aí, Estados Unidos, ou mexicanos, são maioria de imigrantes ilegais, apesar de queda. Muito bem. E aqui temos um panorama geral mostrando nesse gráfico, de onde que vem os maiores fluxos de imigrantes nos Estados Unidos. Olha lá. Então, de asiáticos, atualmente, a partir de 2017, 30%, da América Latina, 16%, da Europa, 10%, do México, olha lá, que é um país da América Latina, mas em especial, 27%, da América Central, 8%, outros 2%, e da África, 5,5% ou 5,4%, ok? Muito bem?
E o último aqui é a questão da imigração para a Europa, né? Muitas pessoas saem da América Latina, da Ásia e da África para ir em direção à Europa em busca de melhores condições de vida, fugindo, né, do desemprego, fugindo da guerra, fugindo da perseguição religiosa, política e assim por diante, ok? Muito bem, nós vimos então ao longo desse vídeo, né, a situação das migrações que acontecem no mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.